Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre dengue. Dengue e companhia. A gente brinca assim muito que são outras moléstias infecciosas que a gente vai discutir aqui hoje com o doutor Adenilson Lima, que é médico pós-graduado em Medicina Interna e Cardiologia pela UFO e secretário municipal de saúde de Uberlândia. Também recebemos aqui o Dr. Abel Dib Hayashi, médico pela Universidade Federal de Uberlândia, residência em moléstias infecciosas, mestrando em Ciências da Saúde, controlador de infecções do Hospital Municipal, infectologista na Clínica Salutare e graduando em Filosofia, com interesse nas áreas de Filosofia da Ciência, Bioética, Epistemologia e Filosofia Social. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Edenilson, doutor Abel, é um prazer muito grande de tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Orley, sempre à disposição, que se fizer necessário para esclarecer a população. É um prazer estar aqui contigo. Bom, gente, a dengue ela vai e volta, tem vezes que ela chega com mais força. A prefeitura, doutor Edenilson, ela tem um programa de capacitação de agentes da saúde para o enfrentamento dessa coisa? Nós estamos um programa de controle de endemias e zoonoses, quase um programa específico para a dengue, e que tem próximo aí de 300 agentes, com a nova inclusão dos 80 novos agora no final do ano, no início de 2025, na verdade. Então, temos ações permanentes de controle e combate aos focos do mosquito da dengue. Nessa época do ano, época do verão, especificamente a partir de dezembro, a gente começa a ter um período mais chuvoso, normalmente, que se intercala entre chuva e sol. Isso favorece essa temperatura elevada com condições propícias. O mosquito ele tem um índice de proliferação maior. Então, as ações que se realizam durante todo o ano, elas se intensificam nesses meses, esses 6 meses, a partir de dezembro, novembro. Tanto que nós iniciamos no mês de novembro com a primeira grande ação, porque detectamos pelo índice de infestação do mosquito, tanto pelos controles das armadilhas do Centro de Controle de Endemias e Zoonoses, quanto pelo rastreamento do drone. Há um drone que ele rastreia aquela região e ele consegue detectar focos do mosquito em terrenos específicos. Então, na primeira ocasião, nós entramos no bairro do Glória, lá embaixo, na Praça Maria Preta, onde tínhamos um alto índice de infestação. Foi uma grande inserção, num sábado, onde levamos uns 150 agentes naquela região, levamos o fumacê, levamos drones e trocamos focos do mosquito por litros de leite da população. A população com pneu. Bacana. E lá naquela ocasião nós distribuímos quase 3 mil litros de leite. O segundo local que nós fizemos foi no Jardim Integração, próximo lá no Sertão Sul, onde tivemos também uma grande adesão da população. Em seguida passamos para o Tocantins, tudo isso guiado por índice de infestação do mosquito, e também pelo drone, que ele mapeia todo, o mapeamento que ele faz de toda a cidade, através do mapa de calor, que mostra no mapa de Uberlândia os focos de infestação. Por último, agora, no início do ano, fizemos no bairro Canaã. Tivemos também lá uma ação bem localizada, lá embaixo, no bairro Canaã, onde tivemos também uma ótima adesão da população. Nós já retiramos com essas ações pontuais, o que não exime as ações constantes e permanentes do controle de endemias. Retiramos 14 toneladas de focos do mosquito, além de 2 mil pneus, distribuímos quase 8 mil litros de leite e temos aí ações de sensibilização da população. Em outro aspecto, incentivamos a população à vacinação. Nós temos de seguir as diretrizes do Ministério da Saúde, as quais preconizou a vacina dos 10 aos 14 anos, que não é em Uberlândia
a nossa faixa etária que mais tem dengue. Aqui prepondera entre os 20 e 64 anos, a grande maioria dos casos. Né? Recentemente tivemos aí casos em populações um pouco maiores, acima dos 80 anos. No entanto, a maior parte dos casos está nessa faixa de 20 a 64. E a população dos 10 ao 14, tivemos um baixo índice de comparecimento na primeira inserção, que foi em abril, de vacina contra a dengue, são 2 doses, a primeira e depois 4 meses a segunda, no qual tínhamos 13 mil crianças que tinham tomado a primeira dose, cerca de 5 mil crianças que tinham tomado a segunda dose, ou seja, poucas crianças que tinham completado os 2 ciclos. Né? E se a gente não gastar as vacinas que foram utilizadas, o Ministério não envia as outras. Então, fizemos um apelo aos pais, que agora voltaram gradativamente, vagarosamente, a levar as suas crianças para se vacinarem. Em outro aspecto, no ano de 2024, tivemos cerca de 29 mil casos de dengue confirmados em Uberlândia, né? E tivemos, infelizmente, 19 mortes. Esses casos contemplam também Zika e chikungunya? Não, os casos de Zika são separados. Tivemos 7 casos de chikungunya e 1 caso de Zika. Sei. Né? E também nós tivemos já em 2025 cerca de 1.000 casos confirmados de dengue, cerca de 700 casos confirmados de chikungunya, que não é o patamar de 2023, onde tivemos cerca de 3.750 casos confirmados de dengue, né? E um percentual um pouco menor de chikungunya no ano passado, cerca de 440 casos, mas né, isso tem muito caráter sazonal. Depende muito de temperatura, depende muito dos movimentos que o mosquito faz. Né? Não dá para dizer ainda que todas as medidas de prevenção estão surtindo efeito, mas pode ser já um reflexo das medidas preventivas. Né? Em outro aspecto, nossas UAIs, nossas 8 UAIs, que são as portas de entrada do sistema, elas mostraram um aumento significativo de procura por casos de dengue. Temos uma média de 220 novos casos por dia, longe do pico de abril do ano passado, que foi cerca de 1.100 casos. Não é muita novos. Coisa, doutor? Não. Em abril do ano passado, tivemos cerca de 1.100 casos novos dia. Né? Então, estamos com uma média de 200 casos, né? E estamos tomando as providências no sentido de assistência. Né? Estamos aumentando a escala médica, também aumentamos os casos de enfermaria. Estamos abrindo novos leitos, tanto no Dr. Hansen, Centro de Internação de Crônico, ali no bairro Planalto, assim como no Santa Catarina vai entrar em funcionamento agora, na segunda-feira, 10 novos leitos. Hoje pela manhã, tínhamos cerca de 30 casos aguardando internação. A maioria dos casos, o doutor Abel, um especialista, são tratados em casa ou oligossintomáticos, né? Mas os casos que requerem internação são casos que já têm os tais dos sinais de alerta, precisam ser hidratados, com as plaquetas baixas, questões mais técnicas que ninguém melhor que meu amigo Abel para poder explicar. Doutor Denilson, a população tem correspondido a todo esse cuidado, todo esse trabalho que a prefeitura tem desenvolvido no sentido de destruir focos, que muita gente às vezes até comenta, fala, é como secar gelo, né? Porque a prefeitura vai lá, faz todo esse trabalho que o senhor falou e realiza tudo tal, passa um tempo, está tudo de novo sujo, pneu, mas falta de cuidado com os seus imóveis, seus terrenos. Nós temos, nessa época do ano, existe uma sensibilização maior da população, no sentido de permitir a entrada dos nossos agentes de controle de endemias, às vezes eles têm dificuldade de entrar, identificar terrenos onde tem possíveis focos, terrenos abandonados e casas abandonadas, né? Para que a gente possa localizar o proprietário ou até fazer uma inserção com a casa fechada. Né? Nós já temos feito essas inserções esporadicamente, isso é muito bom. Isso não pode ser uma rotina, entrar em casas e imóveis abandonados, tem que envolver polícia, uma série de coisas. No entanto, a gente tem feito isso em poucas ocasiões em Uberlândia, graças a Deus. Nós já temos no Brasil, umas 5 cidades que já decretaram estado de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de dengue. A mais próxima de nós aqui São José do Rio Preto. Então, nós estamos com o mosquito, ele pode fazer movimentos de imigração, não tão longe, mas ela está bem próximo de nós. São José do Rio Preto está aqui 250 quilômetros, então nós estamos atentos ao número de casos. Houve um aumento dos casos, sem dúvida nenhuma.
Abel, talvez possa falar da rede privada, na rede pública, onde nossas 8 UAS, onde vão aí grande parte da população de Uberlândia, já tem sentido um aumento da demanda. Doutor Abel, a gente poderia dizer que os casos de dengue aumentando poderia ser em função que ela está vindo mais forte, mais resistente, o mosquito estaria vindo mais resistente? Eu não diria isso, né? É uma doença sazonal, respeita um padrão epidemiológico, e esses altos e baixos representam tanto o número de infectados que adquiriram uma imunidade contra aquele sorotipo do dengue. A gente tem 4 sorotipos, então o indivíduo que é infectado por um sorotipo, ele nunca mais vai ser infectado pelo mesmo sorotipo, né? E aí a gente tem que se lembrar que sempre vem uma população nova, população de mais jovens, e por isso o esforço do Ministério de vacinar os mais jovens, porque a pessoa que já tem mais de 2 décadas de vida e que mora aqui, numa área endêmica da dengue, muitas vezes já teve 1, 2 dengue, e aí contra aqueles sorotipos virais ela já tem imunidade. Então essa é a estratégia de vacinar os mais novos. Então, sempre se respeita isso, né? É sazonal e cíclico, por quê? Porque em uma epidemia prévia, a população ganha imunidade. No próximo ano, você tem menos. Depois você tem mais, porque a população mais jovem vai chegando. Então, a prefeitura tem cumprido belíssimamente bem o papel do controle do foco do mosquito, é um tripé, né? Então, belíssimamente bem o controle do foco do mosquito, por uma questão de disponibilização a nível Brasil de vacinas, tem vacinado e chamada para ser vacinado essas crianças, que ainda é o público-alvo, e do lado hospitalar, a gente tenta prestar um atendimento padrão ouro para todos, lembrando que o tratamento de dengue é o tratamento mais barato que existe, que é basicamente reposição de fluido, quer seja em domicílio, com líquidos, água, suco, frutas com um teor maior de água, isso por peso, né? Ou então soro quando esse paciente interna. O que a gente vê é que os pacientes que agravam são aqueles que não receberam as orientações precisas das metas de hidratação por quilo de peso e que não receberam as informações dos sinais de alarme. Às vezes receberam e não seguiram. Ou não entenderam, porque assim, a gente como médico tem um papel fundamental como educador em saúde. Então, nossa linguagem tem que ser aquela que o paciente entende. Então, muitas vezes a gente está tratando com uma pessoa com 80 anos, que de início de passagem, extremos de idade gestante, são o nosso grupo de principal preocupação. Então, a gente tem que se fazer entender, e para isso nada mais útil do que aquilo que a doutora Denilson comentou, que é o treinamento das equipes PSF para estar monitorando esses doentes, para estar fazendo educação, letramento em saúde, evitando que esses doentes cheguem em gravidade para os nossos hospitais. A possibilidade do Aedes sofrer mutações ao longo do tempo? Isso acontece com toda a espécie viva, né? A toda espécie acontece isso. Prejudica, atrapalha um pouco o combate, ou não? Atrapalha, mas nós fazemos excelência nisso, porque no Brasil a gente tem a Fiocruz, que pesquisa a respeito dos ciclos, tanto de vetores quanto de parasitas, e novas tecnologias são desenvolvidas a todo momento. Novos inseticidas, novas estratégias de controle biológico. Agora, o Dr. Denilson pode me falar isso melhor. Nada, absolutamente nada, supera o cuidado a responsabilidade que todas as pessoas devem ter dentro do seu próprio município, dos seus negócios, para evitar de deixar água parada e ter o foco do mosquito, porque são milhares de ovos. Então, um foco já representa muito mosquito. E aquele paciente que está doente, virêmico, ele vai servir para aquele mosquito disseminar a doença. Então, nada supera o cuidado ambiental. A prefeitura faz a parte dela, mas isso não isenta o paciente de ter uma vigilância permanente no seu domicílio ou no seu negócio, por exemplo, ferro velho, dentre outros, para não ter foco do mosquito.
Doutor Edenilson, o município, às vezes, não é um pouco, não vou dizer leniente, um pouco fraco, vamos dizer assim, no tratamento desses proprietários de imóveis. E o foco está ali, vamos ver se eu me faço entender. O foco está no imóvel dele, na piscina abandonada, no pneu abandonado ali, e vai atacar o vizinho. Entendeu? Casa abandonada ataca o vizinho. Casos graves a gente sempre tem notícia aí. Não poderia haver uma forma mais pesada de punir esse tipo de coisa, doutor? A legislação hoje ela é bem clara. Existe uma legislação federal, que eu não sei se ela foi exatamente ainda está colocada em execução pelo governo, que permite, nesses casos, que se adentrem em imóveis fechados. Quando nós decretamos o ano passado estado de emergência sanitária em saúde pública, uma das cláusulas, e foi acordado isso com os órgãos de controle, tipo o Ministério Público, nós entraríamos nos imóveis, né? Então, existe todo um aparato que tem que ser levado, policiais, que a gente vai entrar numa propriedade. Então, a gente tem que ter certeza do que está fazendo. Além do mais, né, eu desconheço, mas deve ter alguma multa na questão, com certeza na questão de acúmulo de lixo, falta de capina, existem multas previstas no Código de Posturas. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, já existe. Agora, adentrar a imóveis, a gente tem que entrar em situações bem específicas, lembrando que há dois tipos de imóveis fechados. Aquele que os proprietários abandonaram ou não cuidam, e aqueles que as pessoas saem para trabalhar ou viajam ou ficam ali. Então, assim, nós precisamos ter certeza que aquele imóvel está abandonado, ou existe um abandono temporal, vamos colocar dessa maneira, e para a gente tomar as devidas ações. Mas, ultimamente, tem sido bem raro. A população tem nos ajudado, temos localizado os proprietários, e assim, eu diria que nos últimos meses temos muito poucas ações nesse sentido. Quando se pega o relatório do setor de endemias, temos lá, por exemplo, 40 mil imóveis fechados. Mas imóveis fechados não quer dizer que ele esteja abandonado. Imóvel fechado é porque naquele momento onde eu fui lá, o proprietário não estava e o agente voltou num outro horário e conseguiu fazer a questão da prevenção. Então, nós tivemos muitos casos no último ano, no entanto, casos onde nós tivemos que entrar e forçar uma residência são mínimos nessa fase do ano, graças a Deus. A população tem respondido aos apelos de combate à dengue. Aventou-se há pouco tempo a possibilidade, doutor Abel, de usar mosquitos fêmeas, mosquitas, né, estéreis. Mosquitos machos que impedem as machos, fêmeas são os machos. Isso. Como é isso? Prossegue? Está dando certo? Foi usado? Só um parênteses antes do doutor Abel explicar melhor. Existe um projeto do Ministério da Saúde chamado VOBAC. Que o VOBAC nada é que a utilização dessa metodologia para se fazer mosquitos modificados geneticamente, onde a transmissibilidade, o Abel pode explicar melhor, desses mosquitos é bem menor. Então, Uberlândia faz parte do projeto VOBAC. Nós temos uma equipe da Fiocruz aqui conosco já, né? Mas essa farmácia se chama de fazenda, se chama fazenda natural, ela está sendo implantada ainda e esperamos que para 2026 já tenhamos a participação desses mosquitos modificados para o controle da doença. A Uberlândia está no projeto, chama-se VOBAC, né? E nós estamos participando, estamos dando todo o apoio, e é mais uma arma no arsenal contra a dengue. Desculpa, doutor Abel. Não tem nada. O controle biológico é o mais moderno dos controles, né? Então, você impedir o vetor de procriar é a estratégia mais inteligente e mais biosegura. Para isso, a Fiocruz tem atuado belíssimamente bem. Então, a fêmea do mosquito não consegue procriar. Com isso, a gente evita menos veneno, menos estirpes que são resistentes ao veneno, né? Ainda você tem que ver que quando passa o fumacê, você não está aplicando um inseticida no mosquito, né? Então, tem toda uma metodologia para isso ser feito. Eu acho que a eficiência se dá muito mais no controle dos criatórios e no controle biológico.
Muita gente reclama da fumaça do fumacê. Tem pessoa que reclama de tudo, né? Ah, não estou aguentando mais dessa fumaça. Agora vem o fumacê que vai encher o saco, não sei o quê, ppp. Mas é útil ele. Ele funciona dentro disso que você está falando. Todo método tem suas limitações intrínsecas. E também tem seu percentual de sucesso intrínseco. Claro. Ele é mais uma ferramenta. Ele não é, é a única ferramenta. E a população, nessa época, tem que entender que todas as ferramentas, quando indicadas para aquela realidade, vão ser usadas. Uhum. E isso, com certeza, isso é avaliado, a saúde da população, os possíveis malefícios, e a gente vê que, evidentemente, os benefícios superam os malefícios de longe. E se essa proliferação do mosquito também, doutor Edenilson, pode ocorrer em apartamentos, né? Sim. Às vezes lá no 9º andar, no 10º andar, pode ocorrer a incidência desse mosquito. A literatura, né, Abel, não descarta a proliferação. Eu não sei até qual altura a gente vê que ele consegue voar, talvez se falta essa informação no momento, mas qualquer lugar... Se pernilongo comum, ele vai longe, né? Vai alto. Vai alto. Não vai. Não. Ele não vai alto, costumeiramente até 3º andar, mas a gente tem que lembrar que os condomínios têm, os edifícios têm escadarias, né? Então não é que pelo fato de você morar alto que você está isento disso. E outra coisa, ninguém vive preso 100% do tempo no prédio. Então a gente frequenta comércio, a gente frequenta as ruas. Então essa é uma falsa sensação de segurança. Na roupa você pode levar Você pode levar por qualquer caminho que o mosquito não gosta, não voa em alturas. Mas você tem a área de escadaria do prédio, você tem elevador, e é um ser vivo. Então ele vai aonde ele consegue ir chegar pelas vias internas do edifício. Doutor Edenilson, a atenção primária na prevenção e no tratamento da dengue, como é que está sendo feito? A atenção primária ela tem diversas funções, né? O próprio nome já diz. Sim. Todos os aspectos preventivos, pré-natal, coleta de exames de Papa Nicolau, por exemplo, hipertensão, diabetes. Nós condensamos as ações de assistência nas UAIs, porque a UAI tem uma estrutura mais própria de pronto atendimento. Nesse primeiro momento, as salas de hidratação, quando elas forem necessárias, elas serão abertas nas UAIs. E as UAIs têm uma estrutura de 24 horas, funcionante. As equipes de estratégia da saúde da família, elas funcionam em horário comercial. Algumas delas, cerca de 10, se não me falha a memória, funcionam até 22 horas, mas nós achamos que nesse primeiro momento, nós vamos fazer um manejo clínico desses casos nas UAIs. Caso haja um aumento expressivo do número de casos, a gente expande isso para ações das unidades da estratégia da saúde da família, nas unidades de atenção primária. A gente também não pode parar as outras ações, mas nesse momento nós condensamos, nós tomamos o foco das ações nos prontos atendimentos, mas não exclui o fato de depois a gente estender isso a todas as unidades de atenção primária. Esperamos que não. Esperamos que o número de casos não eleve a ponto de colapsar o sistema, porque nós não temos que utilizar esse artifício. Sim. Bom, a gente já volta na dengue. Doutor Abel, o Covid deu sossego ou ainda é uma ameaça latente que está por aí? O Covid é uma realidade que vai permanecer, como influenza, né?
A questão que era um vírus novo. E todas as vezes que o ser humano ou qualquer outro hospedeiro tem contato com um vírus novo, o sistema imunológico não está preparado para lidar com a resposta imunológica a esse vírus. Então, o grande vilão não era simplesmente o vírus, mas o próprio sistema imunológico, que disparava mecanismos inflamatórios importantes, culminando em disfunção orgânica, principalmente respiratória. Mas a gente via paciente que tinha uma insuficiência orgânica limítrofe, a doutora Denilson sabe disso, cardiologista, presencia isso todo dia. O paciente está compensado do ponto de vista cardíaco, de uma insuficiência cardíaca, ele se infecta e descompensa a insuficiência cardíaca. O paciente está compensado de uma insuficiência renal, não dialisa, ele infecta e descompensa a insuficiência renal. Então, esses grupos de, principalmente idosos, pacientes que têm policomorbidades e já tem um território orgânico com prejuízo da função, quando você submete ele ao estresse da infecção por um patógeno que dispara a fenômenos imunológicos importantíssimos, culmina com o que a gente chama de sepse viral. Qual que é a nossa realidade hoje, né? A maioria, imensa esmagadora maioria vacinada, a imensa esmagadora maioria da população também já teve o seu primeiro contato com a doença, e o que a gente vê hoje são quadros mais brandos, assemelhados à influenza. A gente tinha uma concepção de que, até a chegada do Covid, que influenza não matava. Isso é uma mentira muito grande. Porque quando você pega uma pessoa que tem reserva orgânica depletada, ou seja, ela já é doente, ela já tem ali, frequenta várias especialidades, toma vários medicamentos para poder se manter o organismo funcionando, uma simples influenza mata. E é por isso que a gente chama sempre a vacinação das duas doenças, né? E por isso que a gente ainda mantém a etiqueta da tosse, é por isso que a gente ainda isola pacientes infectados com isso, por isso que a gente, com essas duas doenças, que a gente ainda preconiza o uso de máscara, principalmente para as pessoas que estão adoecidas. Sequelas do Covid. Muita gente, boato, isso tem direto, todo mundo ouve falar. Isso foi a vacina, isso não sei o quê, mas eu já entrevistei vários especialistas aqui que continuam afirmando que são sequelas do Covid. A gente tem presenciado e é descrito em literatura algumas sequelas, a perda do olfato, o prejuízo da memória, dentre outros. Muito de maneira sensacionalista tem se atribuído à vacina várias questões, mas todas essas afirmações desmentidas com base de ciência estatística. Então, a medicina não pode ser, a ciência não pode ser politizada. Obviamente, se um medicamento não tem efeito algum, ele não vai ter efeito colateral nenhum. O que não pode falar para a população em hipótese alguma, existirá efeito colateral de vacina. Toda vacina potencialmente pode causar efeito colateral, mas é um percentual tão ínfimo e o risco do adoecimento com gravidade é tão maior do que os raríssimos eventos colaterais que a vacina é preconizada como medida de saúde pública. Você protege não somente a si mesmo, mas você tem efeito de rebanho que protege todos os demais. Entendo. Doutora Denilson, a gente está falando muito sobre dengue, mas nós temos aí algumas outras doenças, principalmente os HPV da vida, sexualmente transmissíveis. Como é que está o trabalho da prefeitura nessa área? Vamos lá. Falando um pouco ainda das doenças respiratórias, nós temos um índice de cobertura vacinal em torno de 60% da população idosa acima de 60 anos. Profissionais de saúde, puérperas, gestantes, a faixa etária mais nova, nós temos um índice de baixa cobertura vacinal. Lembrando que a vacina contra o Covid ela entrou no calendário nacional de imunizações. Né? Então, e essas vacinas, o Abel pode explicar, elas têm mudado muito. As marcas, tomava anualmente, agora entrou no calendário. Para grupos específicos tem especificidades, mas, de um modo geral, a população tem se vacinado mais, conforme o Abel mais disse, principalmente as pessoas mais velhas. Temos um reflexo disso, talvez a
as pessoas já tenham adquirido imunidade concedida pelas vacinas. Né? Nós temos já há alguns meses nenhum óbito por Covid em Uberlândia, temos óbitos por influenza. Né? Tem vários tipos de vírus da influenza, o Abel sabe, mas H1N1, H3N4, tem sim, vários Hs e Ns, hein, doutor Abel? São antígenos de superfície do vírus. Então, a gente, são uma nomenclatura, mas a vacina, não começamos ainda a campanha de vacinação esse ano para as doenças respiratórias, cujo foco agora são as doenças, as arboviroses, né? Dengue, zika e chikungunya, mas em breve, em abril, se começa o calendário de vacinação. Então, é um grande desafio fazer com que as pessoas retomem a vacinação, mas já temos um grande público, isso mostra que nós estamos conseguindo sensibilizar a população. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, elas fazem parte do calendário de vacinação de crianças e adolescentes. Temos um excelente índice de cobertura, acima de 100%. A população mais nova tem se vacinado bem, né? E isso vai trazer daqui a alguns anos uma redução desses tipos de câncer de colo, né? No entanto, somente 25% das mulheres em idade fértil fizeram aí o seu exame preventivo de Papa Nicolau. Algumas têm que fazer bianualmente, dependendo do grau de alteração do exame, se recomenda um espaçamento diferente de acordo com o grau de alteração do exame. O Papa Nicolau guia essas pessoas para fazer periodicamente ou guia para outros tipos de tratamento, dependendo do grau de alteração que vem no exame, que não são critérios que não vêm ao caso agora, mas as chamadas neoplasias in situ, elas requerem tratamentos cirúrgicos, né? Ao passo que infecções ou a flora normal da mulher, ela requer repetição desse exame em 1 ou 2 anos. Então, temos uma baixa cobertura de Papa Nicolau, ainda pelas mulheres de idade fértil, e uma alta cobertura da vacina contra o HPV na cidade. Temos mais de 100% da população-alvo, né, vacinada. Isso é muito importante para gerações que virão, tanto meninos quanto meninas. Houve sempre uma discussão que, estimulando a vacinação dessas crianças mais jovens, na faixa etária mais jovem, estaríamos estimulando o início da vida sexual. Eu acho que é um posicionamento pessoal, não do secretário da pessoa, do cidadão, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e nós estamos conseguindo imunizar grande parte desses jovens e achamos que no futuro próximo, né, doutor Abel, tenhamos menos casos de câncer de colo de útero. E não somente câncer de colo de útero, né? Também a gente vê que o HPV está envolvido em câncer de boca, em câncer de garganta, em câncer de pênis. No câncer de boca, quando se associa a infecção crônica pelo HPV com álcool e com tabagismo, você vê a incidência aumentada desses tipos de neoplasia. Hoje a cobertura vacinal não é somente para crianças, eu vou falar isso porque é uma população que eu trabalho bastante, mas os pacientes soropositivos até 45 anos, lembrando que esses pacientes, principalmente do sexo feminino, tem possibilidade, quando tem neoplasia cervical, de colo de útero, é muito mais agressivo. Então, assim, na verdade não é eu acho, né? É constatado isso. Toda doença imunoprevenível sai muito mais barato sob todos os pontos de vista, emocional, financeiro, de perda de vidas e tudo mais, do que se por alguma pseudo-teoria você ficar sem a vacina, né? Então, assim, uma coisa que está faltando muito para a gente hoje é a consciência das pessoas a esse respeito, mas a gente tem que investir muito em educação e saúde, o que a gente chama de letramento em saúde. Então, assim, muitas vezes eu vejo que a gente transfere para as instâncias governamentais grande parte da responsabilidade, mas eu vejo que essa responsabilidade pela saúde, nos ditames do que o SUS apregoa, é uma responsabilidade compartilhada por todos os setores da sociedade. Então, isso tem que vir das escolas, tem que vir das igrejas, dos movimentos sociais, dos grupos. Onde tem gente. Onde tem gente. Então, assim, hoje em dia a população que eu trabalho, né, eu peço perdão se tiver uma imprecisão de termo, mas a população LGBT tem muito consciência a respeito disso.
elas mesmo procuram e falam, eu quero vacinar do HPV, né? E a gente tem outras formas também de prevenir, inclusive o HIV, né? Que tudo anda junto. Quando você previne uma IST, a gente previne outras ISTs também, e dentre elas o HIV, que se você tem um HPV, você tem a lesão do papiloma, você potencializa a transmissão de outras ISTs, porque sangra a base da verruga, Sim. né? E aí, dentro da estratégia de prevenção combinada, entra vacina, o tratamento das outras ISTs e outras estratégias, como, por exemplo, o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual para o HIV, o tratamento dos doentes com HIV, né? E isso vai só melhorando os nossos indicadores, nossa contabilização dos casos e propiciando mais saúde para a população em geral. A hepatite também entra, né? A vacinação da hepatite B entra. E o tratamento muito bem estabelecido da hepatite C, que hoje em dia dispensa um período prolongado de drogas parenterais, drogas subcutâneas, diminuiu muito os números de hepatite C e, consequentemente, os casos de cirrose e o do hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. E também, né, doutora Denilson, o senhor médico de UTI muitos anos, quantas vezes a gente lidou com um cirrótico descompensado, acítico, sangrando, fazendo encefalopatia. Então, assim, isso vem diminuindo muito. Então, hoje a gente predomina mais os pacientes que fazem uso crônico do álcool do que aqueles com cirrose ocasionada pelo vírus B e C, pelos dois vírus B e C. Muita gente fala que a cirrose tem como causa principal o álcool, né? Hoje em dia, o álcool, cigarro, essa coisa. Hoje em dia, basicamente, álcool, mas o componente viral, até pouco tempo atrás, era muito importante. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutora Denilson, a gente tem notícia aqui, já entrevistei aqui alguns profissionais da área de saúde, falando sobre herpes zoster, que é a famosa varicela, aquela coisa toda, que está aí, tem vários casos que a gente tem notícia que é um tipo de uma doença terrível, né? Que é uma dor horrorosa. Até eu entrevistei aqui há pouco tempo o doutor Marcelo Simão, infectologista também. Ele contou até o caso de um paciente dele que chegou no ponto que não aguentou. Foi uma coisa horrorosa. É uma vacina cara, que eu vacinei e tal, eu sei como é que é. O poder público não dispõe dessa vacina, né, doutor? Temos as chamadas imunizantes especiais, né, que são feitos em situações bem específicas, para público bem localizados, mas, infelizmente, para a população em geral, essa vacina não faz parte do Programa Nacional de Imunizações para a população em geral. Sim. Então, é uma demanda que vem sempre a nós, mas, infelizmente, ela não está no calendário vacinal. Isso depende de quê, doutor? Depende do Ministério e da disponibilidade de recursos. Eu acho que, pelo menos, para um maior número de grupos, né, doutor Abel? Grupos que a gente pode dizer como grupos que seriam prioritários, ela poderia ser liberada, mas isso é uma ação de saúde pública que tem que ser capitaneada pelo Ministério e, infelizmente, depende de uma política pública. Sim. Lembrando que a vacina por zoster, qual que é o grande problema do zoster? Primeiro é a doença em si, porque você tem lesões cutâneas que acometem um grande território daquele nervo.
e que virtualmente todos nós podemos ter, porque ela é a recidiva da varicela que contraímos na infância. Um de cada 3 idosos vão ter ao longo da vida um episódio de zoster, né? Quando você pega aí porção oftálmica, né, do nervo, você pode ter úlcera de córnea, pode ter algumas complicações. A vacina de 2 doses, eu acho que, assim, não estou fazendo propaganda de vacina, mas só existe a Shingrix, e acho que está por volta de R$900 cada dose. Eu tomei. E assim, é uma coisa interessante, que agora essa vacina pode ser administrada para pacientes imunossuprimidos. E eu tenho como prática, o Dr. Edenilson também deve ter, de todos os pacientes com mais de 50 anos, recomendar essas 2 doses da vacina, porque ela não elimina completamente a possibilidade de ter herpes zoster, mas ela diminui a possibilidade de lesões graves e de principalmente o que a gente mais tem medo, que é o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, porque ela tira como se fosse a bainha, a gordura que envolve o nervo, e esse nervo se assemelha a um fio desencapado. Então, como é um nervo sensitivo, a sensação de tato vai provocar dor, a sensação de frio provoca dor. Isso não acontece em todos os pacientes, mas é o que a gente mais teme, porque aí a gente vai ter que tratar a dor crônica desse paciente. E muitas vezes essa situação perdura por mais 6 meses, por mais de anos, e aí você entra com medicamentos que modulam o estímulo doloroso, pregabalina, gabapentina, amitriptilina. Muitas vezes o paciente cardiopata não pode tomar amitriptilina, e a gente vai manuseando da maneira como dá. Muitas vezes o algologista, o anestesista entra para nos ajudar a tratar. Mas, de novo, uma doença imunoprevenível, você não tem o porquê. Nesse caso, tem o porquê, que é a questão econômica. A gente sabe da realidade de grande parcela da população, mas a grosso modo, a gente não tem o porquê de não utilizar a estratégia para aqueles que têm condições. Lembrando que o Ministério se ocupa mais de mobilizar recurso para aquilo que custa vidas. O Ministério, com certeza, está sensível a toda a outra problemática, mas eu acho que ele privilegia, tem cálculos específicos para ver aquilo que tem maior impacto social, para poder elencar as vacinas que vão ser colocadas no PNI, no Programa Nacional de Imunizações. Doutor Edenilson, eu não poderia deixar de aproveitar a presença do senhor aqui para a gente falar de alguns assuntos relativos mais à política de saúde do município. As parcerias com as organizações sociais, tipo Missão Sal da Terra, continuam? As parcerias elas continuam. Temos 3 OS que prestam serviços para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. A Missão Sal da Terra, que administra o Dr. Hansen, que administra o setor sul, né? Aqui, Shopping Park, São Jorge, Pampulha, e também o setor leste, que fica ali, Custódio, Tibere. São 4 UAS que ela administra, e cerca de 24 unidades de estratégia da saúde da família, além desse hospital Dr. Hansen, e o novo hospital que a Prefeitura vai estar lançando, lá em cima, perto do aeroporto, o Centro de Internação de Crônicos, que vai ser transferido para lá no momento oportuno. Todas essas unidades são geridas pela Missão Sal da Terra. A SPDM, veio de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, administra outras unidades, né? Tanto no setor leste, quanto oeste, quanto o setor norte, que envolvem as UAS do Luizotti, o Planaltos, Martins e Roosevelt, além de todas as unidades daquele setor, unidades de estratégia da saúde da família, além de todo o extremo oeste, uma região muito importante, envolve Pequis, envolve Monte Hebron, Canaã, Morada Nova. Então temos aí essas OS. E a FAEP, que administra a UBSF do Jaraguá, além do CIAT e além da Central de Regulação. Então temos essas OS que prestam um excelente serviço à população de Uberlândia e estamos trabalhando nessa parceria. Vem aí uma parceria muito importante também com o Grupo Luta pela Vida, e me parece também com a missão. Sim. Para cuidar lá de cima. Exatamente. Estamos agora fazendo, inicialmente, a parceria entre a Prefeitura de Uberlândia e o Grupo Luta pela Vida. Isso. Eles vão fazer o comodato do prédio de 50 leitos, um novo hospital, o qual transferiremos parte do Dr. Hansen, o Centro de Internação de Crônicos, para lá, conforme eu disse.
Não temos a data precisa de inauguração, nem ainda o nome daquele hospital, um hospital que vai ter financiamento, né? Ele vai ter custeio, que é um importantíssimo para o município hoje, que o município hoje custeia a maioria das nossas ações. Então, vamos ter, já estamos na fase final da assinatura do comodato, que é o termo que rege a associação entre a Prefeitura e o Grupo Luta pela Vida, uma parceria importantíssima entre essas duas instituições, que em seguida nós vamos adequá-la ao contrato do setor leste. Esse hospital novo está dentro do setor leste, próximo ao aeroporto, que será administrado pela Missão Sal da Terra. Beleza, muito bom. A Prefeitura estuda a implantação do SAMU e de uma UPA aqui em Uberlândia. A administração anterior parece que não era muito a favor. Como é que o senhor está vendo isso agora? O prefeito Paulo Sérgio nos deu uma missão, uma importante missão. Ele pediu para nós discutirmos a viabilidade de implantação de UPAs, né? UPAs, elas obedecem a um critério populacional, pela portaria antiga. Então, teoricamente, o Uberlândia teria direito a 3 UPAs, porte 3, classe tipo 8, que são as maiores UPAs, né? Que são infinitamente menores que uma UAI. Sim. Né? Uma UPA, por exemplo, a UPA porte 3, ela tem aí, no máximo, 9 médicos de plantão, enquanto a UAI chega a ter até 16 médicos em 24 horas, né? Na verdade, num turno. Então, nós temos um estudo para ver se a gente consegue adaptar, né, as unidades para receber uma UPA, porque UPAs você só consegue ter o SAMU se você tiver UPA. Então, é uma associação. Sim. Lembrando que nós temos o CIAT, que faz um excelente trabalho à população, são 7 mil pessoas atendidas anualmente, uma alta taxa de resolutividade, eles resolvem 90% de casos no local, nas UAIs, e uma parceria importante que vai ser mantida entre o Bombeiro e a Prefeitura Municipal de Uberlândia. Ele foi criado nos moldes do Sistema de Atendimento ao Trauma de Curitiba, e existe a possibilidade de termos duas viaturas, 2 UTIs móveis do SAMU, se caso a parceria se concretizar, além de 3 UPAs que serão aí distribuídas nos setores da cidade. Então, existe ainda uma série de tratativas, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, de saber qual cofinanciamento a gente terá para essas unidades. Lembrando que as UPAs não têm internação, UPAs são unidades de observação, e por isso que elas são infinitamente menores que um UAI, que um UAI hoje tem chega até 60 pacientes internados. Mas é uma estrutura menor, que pode ser colocada em funcionamento. Então, o prefeito pediu que até o final dos 100 dias de governo, ou seja, nos meados de abril, nós apresentamos para ele, né, um estudo que já está sendo realizado com o auxílio de toda a prefeitura, inclusive da gestão estratégica, para a gente chegar ao prefeito com as nossas conclusões a respeito da nossa incorporação ao SISTRI, né, nossa aliança ao SISTRI, além do início da implantação do SAMU e UPA em Uberlândia. Minha opinião é que isso não desmonte o trabalho do CIAT, que é um trabalho reconhecido de qualidade, né? Se caso a opção for realmente para a implantação, esses 2 sistemas podem conviver, eles podem trabalhar conjuntamente em prol da população, né? São atendimentos, o CIAT tem um atendimento mais voltado para o trauma, nesse caso seria, junto com o Corpo de Bombeiros, acidentes mais voltados com atendimento de causas traumáticas, e o SAMU poderia fazer tanto trauma quanto a questão dos pacientes clínicos, infartados, AVCs, etc., lembrando que a regulação definiu o papel de cada unidade. Então, acho que seria muito bom para o Uberlândia, né? Lembrando que o CIAT faz um excelente papel. No entanto, esse estudo está sendo feito e nós já começamos a trabalhar à medida que o prefeito Paulo Sérgio nos determinou essas ações. Estaremos indo a Brasília na próxima semana discutir com o Ministério as questões de financiamento. Sim. Em seguida, iremos a Belo Horizonte discutir com a Secretaria Estadual de Saúde as questões de financiamento, para saber o que é realmente que cada ente pode ajudar no custeio desses 2 sistemas, para também a gente tomar uma decisão final que deve acontecer lá nos inícios do mês de abril. Muito bom. Doutora Abel, doutor Denilson, o microfone continua à disposição de vocês, nosso tempo já está meio no talo, como a gente diz aqui, para as considerações finais de vocês. Como o que motivou a nossa conversa inicialmente foram as arboviroses, né? Entrevista é isso, né? Você começa no assunto, vai indo. Já. Mas deixar para a população que, no contexto atual
endêmico da cidade, epidemiológico da cidade. Febre e qualquer outros 2 sintomas caracterizam um caso suspeito de dengue. Então, febre e dor no corpo, febre e dor de cabeça, febre e dor retroorbital, né? Sim. Caracteriza dengue. Se você principalmente faz parte de um grupo de risco, então se é uma criança ou se é um idoso, se é uma pessoa que tem comorbidades, tem que ser dado uma atenção especial. Lembrando que a meta mínima de hidratação por via oral são 60 ml por quilo dia, então um adulto de 100 quilos, 6 litros de líquido, e isso pode ser qualquer líquido, água, suco, leite, água de coco, Gatorade, a meta de líquidos é 6 litros dia, 60 ml por quilo por dia. Idealmente, 1/3 disso é soro de reidratação oral, né? E, assim, deixar muito claro para a população, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Os sinais de alarme. Então, aquela dor abdominal que não passa mesmo com o uso de Buscopan, de pirona, é um sinal de alarme. Aquela sensação de desmaio, eu fui levantar e bambiei, ou então quando a pressão sistólica cai mais do que 40 milímetros, ou basal, então se eu sou hipertenso, se eu tenho 160, se eu estou com 12/8, aquela não é meu nível tensional. Então, assim, muitas vezes a pessoa nem sabe o nível tensional, mas ela levanta e cai. Então, essa sensação é a lipotímia do baixo débito, né? Náuseas e vômitos incoercíveis, se toma Dramin e não passa. E sangramento mucoso, epistaxe e gengivorragia ou qualquer outro sangramento. São sinais de alarme que a população deve procurar as UAIs que estão preparadas para fazer a expansão volêmica desses pacientes de acordo com o que é preconizado. Lembrando que o tratamento para dengue é soro e líquidos, e o paciente ele dá sinais de que ele vai agravar. Então ele procura assistência 1, 2, 3 vezes, e o que acontece é que não é só você falar assim, toma muita água, não é isso não. É você pesar o paciente, falar, 60 ml por quilo, e se for preciso desenhar, um terço dá tanto, outro terço dá tanto, outro terço dá tanto, esse é de soro de reidratação oral, e esse pode ser isso, isso e isso. E escrever na fichinha para o paciente o que são sinais de alarme. Desenhar para entender. Doutora Denilson. Bom, em primeiro lugar, é um prazer grande estar aqui no seu programa, encontrar um grande amigo, irmão Abel, que nós trabalhamos muito tempo juntos no Hospital de Clínicas. Trabalhamos ainda na muito rede, obrigado. Né? E dizer que a população de Uberlândia, 75% dela hoje não tem plano de saúde. Né? Depende exclusivamente do SUS. Então, temos 25% da população que tem um convênio ou paga os serviços particulares. Então, nós temos nos preparado para prevenir essas doenças, estão bem explicadas pelo Dr. Abel, e também para atender essas pessoas e dar todas as orientações. Então, nós esperamos que a população faça o dever de casa, só assim a gente vai conseguir minimizar os problemas causados por aumento dessa doença. Estamos investindo, estamos trabalhando as biofábricas da Bomboac, estamos trabalhando com mais agentes, estamos trabalhando com campanhas de prevenção, para que a gente tenha um número reduzido de casos, mas isso vamos saber daqui a 3 meses, eu vou te falar como é que foi a situação. Então, agradeço muito o espaço, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional e muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos em nome do nosso público o excelente conteúdo que vocês passaram aqui para quem está nos acompanhando, de excelente qualidade. Muito obrigado, doutor Abel, doutor Denilson, muito obrigado pela presença de vocês e pelo tempo de vocês, que eu sei que é precioso. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima.